Olá pessoal, meu nome é Lucas, do Polo de Itapipoca, o ABUS, Licenciatura em História. Hoje iremos trabalhar sobre a Segunda Guerra Mundial, sintetizando na Batalha de Stalingrado, uma das batalhas mais sangrentas do período, deixando cerca de 2 milhões de mortos, e apontada por muitos historiadores como a batalha decisiva para os rumos da guerra. De um lado estava Hitler, nazista, e de outro lado estava Stalin, comunista. Os dois governos eram totalitários, Hitler de extrema direita e Stalin de extrema esquerda. Hitler tinha chegado ao poder por um golpe, o Tratado de Versalhes tinha ocasionado muitas perdas para a Alemanha, ela tinha que ter arcou com toda a despesa da Primeira Guerra Mundial, não poderia mais produzir armamentos bélicos. Mas quando Hitler assumiu o poder, encontra essa economia bastante defasada, mas mesmo assim ele quebra os acordos, começa a produzir armamento bélico, fazer algumas obras públicas e alavanca a economia germânica. E ele tinha uma forte oratória, um alto poder de persuasão. Stalin tinha chegado ao poder pela Revolução, que aconteceu durante o período da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética teve que sair da guerra para resolver essas questões internas. Bem, agora vamos entender um pouco. Hitler, ele acreditava que para expandir o seu poderio e se tornar cada vez mais uma potência mundial, ele teria que expandir seus territórios, conquistar o maior número de territórios possível. Então ele consegue Áustria, Polônia e chega então à União Soviética. A União Soviética ele vai atacar a cidade de Moscou. Está sendo bem sucedido. Até o momento o exército nazista não tem nenhuma baixa. Está a cerca de 10 quilômetros da cidade de Moscou, mas Stalin consegue lançar uma contraofensiva que consegue repelir o exército nazista. O exército nazista é repelido de cerca de 150 quilômetros. E aí começam a surgir alguns problemas para o exército germânico. Como eles estavam com 3 frentes, uma na África, outra na Europa e essa frente na União Soviética, e eles não detinham um grande poder petrolífero, tinha algumas reservas na Alemanha e em seu aliado Romênia, porém seria ineficiente para suprir a necessidade. E a União Soviética tinha uma cidade que era as Caçuças, não sei nem se eu falei certo, que ela detinha um alto poder petrolífero. Então o exército é deslocado para essa cidade. Só que nesse meio termo tem a cidade de Stalingrado, que é uma cidade que leva o nome de Stalin, uma cidade que era muito importante para os comunistas, sistema de orgulho, uma cidade nova. Era uma questão de honra para Hitler e Stalin, o domínio dessa cidade. Então Hitler desloca 300 mil homens para lá e com seu sistema de Blitz, liderado por Paulus, que era nada mais que a Guerra Relâmpago, ele em 3 semanas consegue derrotar 2 milhões de homens, entre feridos, mortos e aprisionados, 3.500 tanques, 6.000 aeronaves do exército soviético. Hitler achava que era questão de tempo para o exército se render. Por que Hitler também tinha um ponto que é bastante relevante? Por que Hitler tinha tanta raiva de certa forma de Stalin? Por contas ideológicas, porque como os judeus, ele acreditava que os comunistas eram o câncer da Europa, deveriam ser extintos. E era uma forma de desmoralizar Stalin, tomando a cidade e levar o nome dele. Porque a cidade, até o momento, não é nem uma cidade tão estratégica para a guerra. Aí começa a guerra. Basicamente, era quase que inevitável a vitória do exército nazista. Mas
o exército germânico encontra uma forte represália uma forte defensiva dos soviéticos. As pessoas se mobilizaram, se voluntariaram para serem participantes do exército, porque nesse momento a expectativa de vida do exército de um militar é de 24 horas apenas. E as pessoas entraram na guerra, até Stalin batizou de Guerra dos Patriotas. O exército nazista ele levava mais vantagem em áreas abertas. E o exército soviético, corpo a corpo, levava certa vantagem. Então, a Alemanha começou a adentrar na cidade, já tinha tomado 95% da cidade, Hitler já chegou até a declarar que a cidade teria sido tomada, mas Stalin lançou um decreto que os soldados não poderiam recuar. Ele colocou até outras tropas. Se os soldados recuassem, eles seriam mortos por essas tropas, da sua própria nação, para vocês terem noção da ideia. E também outra coisa, se o cara fosse lançado uma soldado e desistisse, ele colocava em fila esses desistentes e o general saía matando pessoas, até descarregar o revólver dele na fila. Aí foi mobilizado crianças e mulheres, eles ajudaram a cavar poços anti-tanque. A luta era travada rua a rua, casa a casa. Era uma batalha bem... Então, Stalin também era uma forma de Stalin ganhar o poder, também era uma forma de Stalin atrasar o exército germânico, porque eles saberiam que se chegando o inverno soviético, eles enfrentariam fortes problemas. E de certa forma eles conseguiram, usando essas pessoas comuns, nem civis, tinha pessoas que nem usavam o uniforme, e eles participaram da guerra e conseguiram conter. Chegou dezembro, então o exército de Hitler sofreu bastante dificuldade. Começou a faltar munição, começou a faltar ração, que era comida, e aí o exército soviético lançou um sistema de pinça, que seria nada mais do que um cerco. E não tinha como vir por terra. Além de também das chuvas atrapalhadas, atoleiros, eram muitas condições adversas para o exército. Todo o suprimento teria que vir de avião, só que o suprimento era ineficiente. Aí, quando chegou no certo ponto que a comida estava tão escassa, eles começaram a comer os cavalos da cavalaria romênia. E a munição faltando, e Paulo chegou até a pedir permissão a Hitler para furar o cerco e fugir, tentaram fugir, mas Hitler não disse que eles morreriam honrados. E a batalha prosseguiu, eles comiam ratos, gato, o que ele encontrasse os soldados germânicos comeriam. A fome, o frio, tudo dificultava bastante. Toda a situação estava bem adversa. E uma forma de Hitler fazer com que ele lutasse até a morte, Paulus, ele nomeou a ele a marechal de campo. E nomeando marechal de campo, era uma forma de Hitler dizer a Paulus, morrer lutando, né? Mas Paulus, quando tem uma alta baixa do seu exército, já quase esgotado totalmente, ele se rende. E a guerra de Stalingrado é vencida por Stalin. E daí por diante a guerra vai tomar um rumo totalmente diferente. Vai sendo progressivamente recuado o exército nazista até Berlim. Por isso, tão importante essa guerra, pelo fato de um exército nem preparado era, usar pessoas comuns, conseguir vencer um exército altamente capacitado. Para vocês, eu vou deixar
um link de um vídeo e eu peço que vocês façam um resumo desse vídeo. Vai ser disponibilizado no YouTube. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e tenham um bom dia.